Bom dia, gente. Dando sequência aqui na Semana da Pediatria, com cara de sono mesmo. Vamos receber hoje aqui a Márcia Tozin, psicóloga super maravilhosa, para falar com a gente o que é o movimento neurocompatível, como que ele surgiu e as principais questões relacionadas à criação dos filhos mesmos, né? E muito do que nos motiva a ter filhos, entendendo que tudo é um processo, né? Um projeto para a vida toda. Então a Márcia já está entrando. Oi, Flávia. Bom dia, tudo bom? Oi. Bem, você? Tudo tranquilo. Queria te agradecer muito por estar comigo aqui na Semana do Pediatra. Foi uma iniciativa que eu tive para a gente conversar um pouco mesmo sobre esse assunto do papel do pediatra no auxílio às famílias, não só na questão de medicar crianças, mas de ajudar as famílias num caminho mais fácil, né? Nesse projeto de longo prazo que é a criação dos filhos. Seja bem-vinda. Parabéns, né, pelo Dia do Pediatra. Fico muito Uhum. feliz. Obrigada, Flávia. Flávia, se me dá um segundo que eu vou fechar a Claro, porta, tá? Um tá bom. segundo. Eu vou avisar o pessoal aí que tá passando asfalto aqui na frente da minha casa, então tem um barulhinho, tá? Mas acho que vai dar, tá dando, pelo menos até então tá dando. Só um pouquinho Tá que eu vou tudo fechar a bem porta. tranquilo, beleza. Então, pessoal, vamos aí, avisa as amigas, vai ser um papo super legal com a Márcia. E, Márcia, tu quer falar um pouquinho para as mães que estão entrando, como que surgiu toda essa questão do movimento neurocompatível, o que é ser neurocompatível, né? Quando a gente fala nisso, às vezes vem esse termo meio solto, mas que as pessoas precisam entender um pouquinho, né? Vamos falar assim, Flávia. Então, neurocompatível foi um termo aí, né, que eu acabei criando um dia, falando de uma criação que seria compatível com o nosso desenvolvimento orgânico, né? Eu sempre tive uma busca muito grande, desde que eu me tornei psicóloga, de questionar essa forma, às vezes até mentalista, que a gente coloca tudo na mente, como se essa ideia, às vezes, que a gente tem um corpo que carrega o cérebro, né? Assim, é como Uhum, se o resto do corpo não existisse, tudo é o trono. E não, hoje a gente sabe disso, né? Que tem muito mais que o contato, que o carinho, que a modulação de um sistema do nosso nervo vago, né? Do nosso sistema nervoso, de como isso acontece, que é muito mais, que a gente vai aprender muito mais por essa exposição do nosso organismo do que pela fala, pelo aprendizado, e o movimento mesmo começou pelas redes sociais, né? Comecei a escrever e dentro das minhas isso, né? E hoje é um grupo, né? De vários pais e profissionais agora que fazem parte do movimento que tem essa sim. visão quais são os princípios, né? Respeitar o desenvolvimento da criança, entender que a criança não é um ser passivo que só recebe, que ela também ela é ativa no processo de aprendizado, né? Dos processos que a gente do aprendizado em cima de uma rede e não hierárquico, né? Onde existe alguém que manda e alguém que obedece, mas que todos somos partes de um sistema ecológico, né? Um sistema que se um tá mal, o outro também tá mal. A gente não precisa fazer essa essa coisa da imposição, do Uhum. mandar que a criança tem, e principalmente baseado na psicologia evolutiva, né, na antropologia, na história dos nossos ancestrais. Então, como esse corpo se formou, como ele se desenvolveu, né, como nós evoluímos, como nós nos adaptamos a esse Sim. ambiente, a forma como as crianças também vão agir, e se a gente respeitar essa natureza, a probabilidade é muito alta da gente ter é certa, né? Que a Uhum. gente vai ter saúde mental porque a gente está fazendo justamente o que seria esperado para a nossa espécie, dentro do que é possível, claro. Quando eu comecei a atender como pediatra, começou a chegar para mim muitas famílias com questões que eu nunca tinha pensado como sendo um problema, né? Eu sou de uma família italiana, uma família muito grande, né? A gente sempre meio que se cresceu em comunidade, digamos assim, né? Nós somos em 5 irmãos na minha casa
e com meus tios muito próximos, a minha avó, meu avô, todos muito próximos. E então, antes de conhecer o movimento neurocompatível, eu fiquei feliz por me identificar muito com o movimento neurocompatível, que a gente sempre seguiu essa questão mesmo de respeitar muito o caminho das meninas, assim, né? Eu tenho 2 filhas, então eu nunca comparei ou me preocupei, desfraudou. Eu não fiz a questão de iniciar o desfraude, era sempre esperava o momento que elas se preparavam e aí eu acompanhava. A questão do sono. As noites, elas dormiam, tinha noites que dormia, tinha noites que não dormia, mas eu não achava que isso era um problema. E quando eu comecei a prática clínica, eu comecei a ver que isso era um problema para as famílias, né? Algo que eu achava que era uma evolução normal. E aí tu vai para a internet e começa a ver milhões de treinamento de tudo, né? Foto de desfraudo conduzido. E aí eu comecei a entender o porquê da frustração e da tentativa das mães de seguirem. E aí eu vou dizer assim que na verdade me chocou um pouco que essas coisas existiam. E no início eu falei, não, então eu que sou errada, né? Eu fiz tudo errado, meu Deus, vamos atrás, vamos estudar. E aí quando eu vi a questão de desfraude, treinamento de sono, eu falei, mas isso não pode ser assim, né? Querer desfraudar com 1 ano e pouco, querer que a criança durma a noite toda. E aí eu penso, minha nossa, quantas famílias, né, para seguir uma norma social, impõem aos seus filhos algo que não é, eu não quero usar a palavra normal, mas me perdi, assim, não é o comportamento esperado para aquela criança naquele momento, e aí a gente começa a criar outros transtornos, né, Márcia? Perfeito, Flávia, perfeito. E veja que você, como pediatra, passou por isso, né? Assim mesmo, você, pediatra, lidando com criança, mãe de 2 filhas, que as suas meninas já são grandes, né? São adolescentes. Que idade Uhum. tem tuas meninas? São, 12 e 16. 12, 16, né? Já passou. Na verdade, todo momento é especial, toda etapa da vida é Uhum. especial. Mas veja que você já criando 2 que tinha feito, a gente começa assim, nossa, então quer dizer que existe algo. É isso, né? Assim, inventa-se a doença para te vender o remédio, né? Assim, e é uma prática totalmente que você começa a se questionar e sabe, Flávia, que eu sempre tive essa mesma questão, assim, por que que uma criança, se ela demora um pouco mais para aprender, ela já tem que fazer um monte, né? Assim, demora para aprender na escola, demora. O que que é esse demora, né? O que são essas expectativas que a gente coloca que às vezes são grandes qualidades dessa criança? Então, às vezes uma criança que vai demorar mais para o desfraude é porque ela às vezes quer ter aquilo bem certo para daí sair. E o que que a gente vai lá? A gente vai lá e tira a fralda e faz treinamento e faz o sono também, se a criança está acordando à noite, é porque e é isso que você falou, né, Flávia? Assim, quando a gente mexe em uma estrutura do pilar, a gente não sabe exatamente se aquilo vai cair ou não. E a probabilidade de você agravar coisas que nunca iam acontecer, que nem com o sono, que daí você vai passar por um desmame gradativo, né, o Uhum. desmame noturno, sem ser Noturno. um processo. Oi? O desmame noturno, que é aquela promessa maravilhosa de que irá dormir a noite toda. Sim, como se fosse uma coisa que desse para aplicar para qualquer coisa e a gente deixa de tirar o instinto parental, né? O instinto das mães, dos pais, essa percepção que a gente precisa passar diante da dificuldade, a gente cria habilidades que é só com a dificuldade, não Uhum. existe uma coisa que alguém traga pronto, um produto pronto, olha, isso aqui vai dar certo. Não, é conforme essa família vai manejando, vai conhecendo, que vai. Então, ainda bem, né, assim, que os neurocompatíveis sempre existiram, né, assim, sempre as famílias neurocompatíveis, e ao longo, quando a gente atende, né, em clínica, a gente vê Uhum. isso, né, Flávia, assim, que algumas pessoas são tão tranquilas, tão livres, e outras, assim, meu Deus, está chupando o dedo, e agora, o que que vai fazer, como que vai tirar o dedo? O dedo vai, uma hora vai parar de chupar o dedo, ninguém vai viver a vida, né, passar a vida, uma hora Uhum. vai sair da fralda, uma hora vai. Então, confiar no processo, não observar a criança como um ser passivo que só recebe, né? Fazer
esse movimento realmente é incrível e bem diferente, né, Flávia? Assim, Uhum. é porque esse é o normal. Hoje esse é o normal. Hoje o normal é, pô, tô grávida, tenho que fazer um treinamento, tenho que aprender a educar o sono, tenho que fazer um curso. Eu vejo às vezes, né, no Uhum. Facebook, porque aparece, Os como você patrocinados. fala, os patrocinados aparecem, né? E daí eu vejo aqui nos comentários as pessoas falando, nossa, meu sonho é pagar esse curso, mas eu penso, não precisa, porque o melhor curso vai ser teu filho, né? Tua criança, né? Sim. Tua filha, né? Vai ser. Mas enfim, é uma batalha longa aí, né? Uma batalha longa. E eu vejo assim, hoje eu penso que a internet ela nos aproximou muito de boa informação, mas também tem muita coisa ruim na internet, né? Mas principalmente nas tuas publicações a gente vê e outras coisas sobre a questão de criar sobreviventes, né? A gente fala assim, eu apanhei e sobrevivi, então se meu filho precisar de uma palmada, eu vou bater. Porque eu criei assim. E eu penso que quando a gente tem o conhecimento, a gente manter o erro é o grande problema, porque aquela pessoa que não tem o conhecimento, ou que quando a gente não conhece sobre aquilo e faz errado, eu penso que é mais fácil de perdoar, digamos assim, a partir do momento que você sabe que aquilo faz mal para o seu filho, né? E mesmo assim tu insiste, porque tu teve uma experiência difícil na infância e ao invés de sublimar isso, tu persiste na violência, né? Eu entendo a criação dos meus pais, né? Há 40 anos atrás, imagina, componente emocional nenhum, né? Os pais ali dos anos 30, 40, eles não tinham capacidade nem conhecimento de criar um filho, muitas vezes, sem a questão da obediência e sem a questão da punição física. Então, eu ainda passei por períodos, né, em que meu pai fazia esse tipo de punição para nós, a punição física, mas eu nunca fiz isso para minhas filhas, eu não achava que alguém. E muitas das mágoas que a gente carrega na vida adulta vem de períodos que a gente passa adverso na infância, né? E na nossa aula tu falou sobre os eventos adversos na infância e como isso é um marcador de problemas psíquicos para a vida futura, né? Que não são problemas só, eles são psíquicos, né? E eles estão associados a hipertensão, o meu cachorro está aqui bem latindo. Uhum. Não tá. Então, hipertensão, diabetes, outras, a morte prematura, né? Então, assim, são outros, por quê? Porque é um organismo que se criou, eu digo que a gente tem um sinaleiro, né? Assim, Uhum. a ideia do nervo vago é justamente isso, né? Assim, a gente tem um sinaleiro dentro da gente que está sempre sinalizando como um recurso de problema, né? Existe um problema, a gente está procurando risco, a gente está fazendo esse processo. E quando a gente acaba formando uma criança no sinal vermelho, né? A gente estabelece ela o tempo inteiro dentro do sinal vermelho e isso é realmente extremamente tóxico, extremamente perigoso. E você falou tudo, né, Flávia? É uma coisa que a gente repete, as pessoas repetem mesmo tendo alguém falando, olha, chegou a informação e mesmo assim eu vou tentar fazer da mesma forma que não vai fazer essa conscientização. Criar com amor, claro que é muito mais difícil, né? Porque você dá Sim. um tapa na criança, você não tem gente que uma criança de 2 anos, 1 ano, tá dando tapa na criança desde sempre, né? Ligando o sinal vermelho da criança. E claro que vai ser mais fácil, né? Você vai ter uma criança que você vai sair na rua, ela não vai ter comportamento de criança. Então a gente foi forçado a, a não tolerar, né, comportamento de criança. E olha o que a gente acaba fazendo, dando lá atrás, é muito intenso mesmo. Não vale a pena. O caminho é mais curto, porém não vale a pena, né? Então é igual o bambu, tem que ter o seu tempo Uhum. de crescimento, tem que ter a sua resposta, porque um dia fica forte mas até ficar forte, até estabelecer, e a gente precisa mesmo dos elementos da cultura, né? Para a questão da criança entender a ordenação, as regras, os limites que todo mundo fala. Quem traz isso? A cultura, esse ambiente. Então, ela tem uma percepção. Não é à toa que a criança é egocêntrica. Esse Uhum. egocentrismo dela é muito importante para ela fazer as coisas do jeito dela, para ela se respeitar também.
Só que a gente não quer, né, Flávia? A gente quer que tudo aconteça rápido, que se, né, que mude, né? E é algo assim que sempre tem aquele ditado que o pessoal fala, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e é uma coisa muito também para paternidade e maternidade, né? Agora, na pandemia, a gente sabe que as pessoas estão mais em casa, né? Estão sofrendo os efeitos adversos, tudo, e a gente vê um aumento, né, de violência contra a criança e de dificuldade mesmo de relacionamento com filhos adolescentes, porque o fato de estar junto, de observar o crescer, de se dedicar, realmente é muito mais difícil, né? Dizer um cala a boca, vai pro teu quarto, é muito melhor do que argumentar, olha, senta aqui, vamos resolver o que está acontecendo, conversa comigo. Muitas vezes a criança é tudo um vínculo. Eu vejo hoje, quando as minhas estão grandes, que eu consegui criar um vínculo de conversa e da gente conseguir se organizar. E muito do movimento Criação Neurocompatível, eu consegui melhorar muito a minha relação com elas. Que uma coisa, sempre o pai e a mãe diziam, aqui a casa é minha, as regras são minhas. E hoje eu vejo que não, que a casa não é minha, né? A casa é nossa. Nós somos 3 mulheres morando numa mesma casa. Então, as principais brigas que a gente tinha quando eu dizia isso, não, minha casa, minhas regras. Eu vi, opa, não, mas elas moram aqui desde que nasceram e vão morar aqui provavelmente mais uns 10 anos. Como assim, minha casa, minhas regras, né? Então, eu acho que o respeito à infância, começando já quando bebê, respeitando as normas biológicas, né? Evitando de impor um comportamento às crianças. E é difícil não correlacionar a infância que a gente teve com a infância dos pacientes que me procuram, né? O pessoal sempre pergunta, doutora, e a cama compartilhada e dormir no berço, quando que vai dormir no berço? E eu lembro de quando eu tinha em torno de uns 10 anos, eu tinha muito pesadelo. E aí eu já dormia no meu quarto e eu buscava o pai e a mãe quando eu tinha pesadelo de madrugada. A minha mãe sempre negava que eu dormisse na cama com eles, aí eu ia pro outro lado da cama e o meu pai me acolhia. E isso foi algo assim que eu trago até hoje. Eu tenho muito carinho, eu lembro, minha nossa, né? A sensação, quando eu tenho um problema difícil para resolver, questão de trabalho, tu tá naquele cansaço, aquele estresse, vem aquele sentimento de acolhimento daquela memória, daquela madrugada, e parece que é a mesma questão. Não, não, vamos lá, segura a onda, segue em frente. Então, muitas vezes a gente tem que entender que essas sensações de acolhimento da infância vão nos dar estrutura emocional para os problemas na vida adulta, e não o contrário, né, Márcia? Não, o contrário. E você vê assim, quando você tem esse engajamento desde sempre, às vezes eu acho engraçado que as pessoas falam assim, que eu não falo de adolescência, né? Assim, eu falo menos de adolescência, enfim, estou me programando para falar mais, né? Uhum. É importante também a gente falar, porque não é a adolescência não é vida adulta. A adolescência é Sim. uma etapa que segue a infância e que a gente não tem o ser humano pronto, né? Assim, a gente tem, a gente nunca vai ficar pronto, né? Mas Uhum. enfim, assim, não é um adulto, não é e justamente é onde você vai ver a resposta de tudo isso, né, Flávia? Assim, porque você até então você consegue, dar um tapa, você vai. E daí, quando você não conseguir, você vai bater até matar, você vai colocar no Sim. quarto adolescente de 16 anos, fica lá no teu Uhum. quarto, você, né? Não, não, e daí você acaba tendo problema justamente porque a nossa forma de engajamento é essa, de aproximação, de contato, de respeito, de ouvir a criança, e um ser humano que se sentiu respeitado ali, eu sempre digo assim, alguém que pôde procurar os pais, na hora que tinha medo, que os pais aceitaram, porque eu fico pensando, se você passou por isso, imagine a dor, né? De você, eu tô Sim. com medo, né? Não quero ficar sozinha, né? E um ser humano que foi acolhido desde sempre, você acha que vai sair na adolescência fazendo né, essa coisa? Não, porque você tem um outro vínculo, um vínculo de amizade, pai e mãe é amigo, sim, é Sim. amigo, tem que contar, né? Não, pai não é amiguinho de filho. É amiguinho, sim, de filho, é amigo, é proximidade, é poder que você realmente não essa distância, né? Assim, não pode mostrar os dentes para a criança, assim, né? Esse medo que tinha assim, antigamente, né? Se mostra, não vai conhecer as regras sociais. Não, as regras sociais são conhecidas a partir da gente dar essa importância que a criança tem, né? Muito bom, né, Flávia? Que você Sim. que você tem conseguido também isso na adolescência, porque realmente é uma fase linda e É. difícil como todas as outras, né? Assim, mais Sim.
eu considero mais difícil, para ser sincero. Eu não acho que a adolescência seja, mas da forma como nós criamos as crianças, a adolescência tem tudo para ser muito difícil. Então, Ah, se você com tem uma certeza, relação. porque se tu não respeita naquele início, se tu não criar o vínculo na infância, é muito difícil tu criar uma conexão na adolescência quando surgem os problemas, né? É tudo muito difícil. Muito difícil, é verdade, é verdade. Aí você conseguiu, né, Flávia? Isso que é importante. Tem dado certo. Tem dado certo. E então, quando essas famílias vêm, né, para a consulta, muitas vezes é difícil também mostrar para eles, né? Eu não sei como que tu faz na tua prática, como fazer com que a família enxergue que esse modelo, nem sei como chamar, onde regras são estabelecidas independente da personalidade da criança ou de como está a evolução dela nesse processo, como abordar essa família de que essa forma não é a melhor e que pode trazer problemas mesmo, né? E que é bem complicado, né? Porque muitas vezes a família tem uma ideia de como criar seus filhos. E aí é um pouco difícil tu, não é nem convencer, é tu mostrar que existe uma outra forma de fazer que vai ser melhor para aquela criança, né? É bem difícil, Flávia, porque assim, né, com rede social, normalmente hoje, por exemplo, quem chega até mim já sabe a leitura, né? Imagino que com você também, assim, já sabe, você já tem um tempão de profissão, né? Uhum. Assim como eu, a gente tem mesma idade. As pessoas já sabem mais ou menos o modelo e é encaminhado um por outro, mas sempre chega aquela pessoa que não, que tem essa visão tradicional, tradicional porque é a normalizada, né? Uhum. Essa visão. Então, a minha questão é sempre falar para os pais, o ponto mais forte é que as crianças elas têm etapas de desenvolvimento moral. E que, independente de você, se ela trouxe um lápis de cor para casa, claro, você vai falar para ela, olha, isso não é certo, né? A gente vai devolver, ela vai chorar porque ela quer ficar com o lápis. Mas a gente não precisa querer fazer aquele processo de envergonhar a criança, sabe? Humilhar a criança para ela aprender que é errado e desenvolver um trauma em cima disso. E nunca mais fazer porque ela foi. Porque ela vai fazer do mesmo jeito, ela vai parar de fazer de qualquer forma, se ela, né, uma hora. E são etapas morais. Então, esse sempre é o ponto. Quando eu pego uma família que tem essa visão tradicional, que ainda acredita no tapa, que acha que é só assim, eu digo que criar neurocompativelmente é criar basado na ética, né? Na ética Uhum. humana. E a ética humana é isso, assim, se você tem a cura do Covid na tua casa, por exemplo, Uhum. você tem uma planta que é a cura do, ética é isso, é de repente eu chegar na tua casa e roubar a tua planta, né? Porque se existe a cura ali, isso é ética, eu conseguir analisar dentro de uma performance que aquilo realmente vai ser melhor do que roubar sempre vai ser errado, sempre vai ser errado. Porém, nessa situação, a gente coloca. Então é isso, assim, dá a capacidade. Até porque no futuro, tá vindo um futuro agora que nunca, em nenhum outro momento da humanidade, a gente vai precisar tanto de seres humanos que reflitam e que não sigam obedecendo, porque até na Revolução Industrial a gente precisava justamente disso, né? De pessoas que cumprissem ordens, que acho engraçado quando a gente vê aquela frase assim, estamos criando os seres que não vão obedecer o chefe. Ainda bem que a Uhum. gente está porque esse ser humano realmente não vai ter a empregabilidade para essas pessoas também vai ser muito difícil. Então está vindo uma sociedade diferente, então eu bato bastante isso com os pais, assim, está vindo uma sociedade diferente. Você está criando para o passado, você está criando para o Uhum. passado e você vai ser. Mas os pais têm medo, né? Essa coisa. E a gente tem ainda os especialistas que ficam falando isso, né? Assim, os livros que ensinam que tem que ensinar limite, que tem que ser duro, que a criança precisa reconhecer como se nós não fôssemos seres sociais que vamos chegar nisso, porque a nossa espécie é assim.
Então, a partir do momento que a gente entende mesmo assim, a formação da nossa espécie, a formação da nossa cultura, as nossas necessidades, o movimento de bando, o movimento de dança, você vê assim, poxa, a humanidade, ela quando se questiona, né, a questão da cultura, né, Uhum. a questão do instinto, né, ah, não, o instinto não existe porque existe a cultura. Porém, a cultura é a base do instinto, só existe a cultura porque nós temos essa capacidade como espécie de fazer essa transmissão. E hoje, com a célula espelho, a gente sabe disso, né? Que Uhum. se a gente transmite, então, necessariamente existe uma biologia propícia para a cultura. Então, a gente não precisa se preocupar, né? Que, assim, que as crianças que vão virar um monte, se a gente não educar, vão virar um monte de bicho, que não vão, Sim, né? ou que vai ficar todo mundo sem emprego, morando em casa, né? É uma coisa que fala assim: ah, não, não dá para criar com apego, vão ficar tudo mimado morando em casa com 50 anos, né? E são coisas assim que aí a gente já puxa a questão das escolas, né? Hoje, imagina, eu tenho 45 anos, eu não consigo ensinar as minhas filhas na escola, porque o jeito que eu aprendi foi um pensamento muito linear. E isso é muito complicado para mim hoje, quando eu preciso pensar de forma mais diversa, né, pegando várias coisas para um diagnóstico, e o pensamento linear é algo muito difícil da gente ver o todo. E aí, quando elas pedem ajuda, eu tento ensinar do jeito que eu aprendi, não dá certo. Elas foram educadas num outro processo, e eu percebo que as crianças de hoje, os meus sobrinhos que estão com 2 aninhos, o processo de aprendizado é completamente diferente. E as necessidades que eles têm são completamente diferentes. Eu vejo que o pensamento linear nunca vai encontrar ali. E as pessoas, né, o pessoal que está mais à frente na questão da inovação, eles dizem que várias profissões ainda nem existem. E essas crianças que são bebês hoje, com 2 aninhos, ainda está por vir o trabalho que elas vão fazer. E é uma coisa importantíssima que as pessoas precisam entender, que aquela norma de ensino antigamente não serve para esse mundo que está vindo, né? A pandemia veio para nos mostrar que isso vai vir muito rápido e que outras formas de aprendizado estão vindo. E a gente, como pai de uma geração completamente diferente, a gente precisa abrir a cabeça, né, Márcia, para formas de ensino, para procurar escolas que potencializem a personalidade dos nossos filhos, né? Às vezes a gente quer, ai, mas o fulaninho é muito sociável, ai, porque o fulaninho é muito tímido. A gente tem essa coisa de querer enquadrar as crianças num comportamento único. E aí a gente percebe também que isso é muito ruim, né? É terrível, Flávia, terrível, porque a grande habilidade dela é justamente isso. Se é tímida, é uma criança que vai preferir. E como você falou, né? Assim, se as profissões. Ontem eu li que 60. Eu posso estar errada no número, assim, mas 65% das profissões daqui a 13 anos, vamos colocar 20 anos, né? É que eu não lembro direito que eu Uhum. lia de madrugada, mas 65% dos empregos do futuro, eles ainda não existem, né? E o que a gente trabalha hoje não vai mais existir, né? Então, há muitas profissões vão ser absorvidas mesmo pela tecnologia e a gente já vê isso, inclusive, na nossa área, né? Já Uhum. está. Claro que nunca vai ser, mas a única coisa que vai se manter é a consciência emocional, porque isso a tecnologia nunca vai conseguir fazer. Então, a previsão que for conseguir fazer um robô sentir como. Então, é isso que a gente tem que dar para os nossos filhos: a capacidade, essa consciência, essa capacidade de se reinventar. E imagine num mundo assim, a gente ainda, um mundo que vai exigir isso, essa mudança, porque uma coisa é o que a gente faz todo dia: saio, faço, vou para o consultório, atendo, trabalho, volto. Isso, provavelmente, né, os nossos pais fizeram isso até o último Uhum. dia de vida, né? Só que os nossos filhos vão ter que se reinventar. Agora, imagine se reinventar numa coisa que eles não gostam. Uhum. Porque se a gente respeitar realmente as habilidades humanas, a tendência, a capacidade de sucesso, de encontro mesmo profissional, porque a gente não pode deixar isso de lado. Isso realmente vai ser muito importante, né? Isso tem que ser uma reflexão. Então, educar para o ontem
nunca vai ser tão perigoso. A gente tem feito isso, a gente também, de certa forma, né, Flávia, assim, foi educada, a gente não foi educada para esse mundo de agora, né, assim, e claro, o mundo vai mudando, a gente não tem certeza absoluta do que, mas ainda era um pouco mais fácil, ainda Uhum. era, no nosso tempo ainda era um pouco mais fácil, mas hoje a gente já vê que esse povo, o pessoal que está se formando agora, que está saindo agora, que está existe esse grande problema para absorver, já existia na nossa época, nos nossos pais era um pouco mais fácil, Uhum. mas foi-se o tempo que você tinha um diploma e agora você vai fazer. O próprio Google já falou que não exige mais diploma para entrar no Google. Então, Tá a mudando. gente está mudando, né? E a gente tem que desenvolver mesmo, a gente tem que procurar essas escolas. Existem essas escolas, existe um pessoal muito legal fazendo, projetos muito legais acontecendo, que é se abrir para o novo, né? Mas a gente tem uma resistência, né? A gente gosta de manter o mesmo padrão, é natural da nossa espécie, né? Buscar o mesmo padrão, um padrão mais confiável. Eu fui educado assim, então eu tenho medo de tentar um novo, diferente. Por isso que tem que ter lógica para a pessoa, né, Uhum. Flávia? É isso. Para você tem lógica, para você olhar e dizer, não, tem lógica, isso tem lógica para mim. Não tem lógica eu bater numa criança, eu não vou bater nas minhas filhas, né? Tem lógica para você. Mas, às vezes, o difícil é isso. Como que a gente vai fazer essa pessoa encontrar essa lógica? Esse é um desafio, né? Esse é o desafio na minha e na tua profissão. E como a gente vive numa sociedade que a gente vê assim, né? Às vezes a gente se sente compelido a ter um comportamento agressivo com o filho, porque a pessoa diz, mas tu não vai botar limite? Aí às vezes eu pensava assim, minha nossa, mas o que que ela tá fazendo? Ela tá brincando e jogou um negócio lá, e aí a avó dizia, meu Deus, essa criança jogando tudo por tudo, faz alguma coisa. Eu falei, tá, o que que eu vou fazer? Então, às vezes, a gente tem uma pressão externa, muitas vezes da família, dos amigos, de ter um comportamento mais firme. E aí a questão aqui que eu digo firme não é firmeza de ensinar valores, é aquela firmeza de fazer alguma coisa meio a supetão, assim, como assim? Tipo, faz alguma coisa. E aí quando alguém te pressiona para tu fazer um comportamento pro teu filho naquele momento, às vezes é quando a gente perde um pouco as estribeiras e acaba dando um tapa na criança ou pegando ela com mais puxão. E eu percebo isso muito às vezes em supermercado e mesmo em locais livres, assim. Quando a criança tem uma questão de mau comportamento, porque está fazendo uma birra, porque está na idade, ela queria continuar brincando, mas a mãe precisa ir para casa muitas vezes, porque tem que fazer o jantar, tem que fazer o almoço. E aí aquela criança meio sendo arrastada, assim, né? E aí o olhar das outras pessoas dizendo, meu Deus, essa mulher não sabe criar ou educar a filha. E aí a gente se sente compelido de que tem que fazer alguma coisa para mostrar que sim, eu sei criar o meu filho. E só que às vezes naquele momento ali de pressão e de se sentir ou luta ou fuga, acaba fazendo um comportamento que depois se arrepende muito e continua, né, no... Você sabe, Flávia, que antes de eu conversar com você, eu estava atendendo uma família, né? Assim, uma família bem respeitosa e tal. E a mãe trouxe justamente isso. A única vez que eu fui mais ríspida, né, com a criança foi no aeroporto. Por quê? Porque o aeroporto dá essa coisa, só que infelizmente hoje nós ainda somos minoria. Existe esse movimento, existe, mas a maioria ainda vê essa questão de que falta limite, do que tem que dar uma palmada. A gente vê isso nas redes sociais, assim, quando você vê aquela coisa, ai, tá vendo porque faltou a vara. Não, não faltou a vara, às vezes tem Uhum, excesso de vara, se tivesse uma dose, né, pelo amor de uhum, Deus, né? Se dá varada num ser humano, meu Deus, como assim você vai passar a etapa, você vai dar tapa no corpo, o corpo que tem que ser inviolável, que tem que ser. Você vai dar tapa para a criança fazer, e é justamente isso, nesses momentos críticos, sobre. É da nossa espécie essa tentativa de coesão social, de fazer o grupo, essa performance do grupo, né, essa expectativa. Mas você sabe, Flávia, que quando eu fui fazer o evento em São Paulo, quando eu, né, vai ter o evento em São Paulo, né, mas que o evento era maior, né, do que seria nas outras cidades, foi muito difícil a gente achar um lugar para o evento, porque não existe lugares adaptáveis para criança. Todos os lugares eram. Então,
Claro, é um evento de 6 horas, realmente. Ele praticamente não é compatível com a infância. A Uhum. infância não vai aguentar tudo isso. Mas tem pais que precisam levar a criança e a gente tem que modular. E era isso, assim, não existia esse lugar, não existia, assim, não tem o trocador, não tem porque simplesmente as crianças são isoladas. Então, é isso, a gente se assusta com o comportamento de criança, porque era igual a gente fazia com o louco, com pessoas com transtorno mental há 20 anos atrás. Há muito, né? Ainda 20 Uhum. anos atrás, mas a gente fazia isso, como fizeram com os leprosos, né? Coloca lá e eles ficam isolados do mundo. E as crianças são tratadas assim, elas têm que ficar isoladas até elas serem menos bicho, né? Assim, menos, mais humanos, né? Ter nessa visão preconceituosa, né? Então a gente tem uma visão preconceituosa da infância. E quando ontem eu vi um vídeo que até pedi para os seguidores denunciar, né? Eu recebi da, Ah, da eu vi, eu Mari. denunciei. Minha nossa. Ai, que terrível! Porque agora, se ele tivesse falando, ai, judeu tem que dar um tiro. Isso a gente, tipo assim, meu Deus, como assim uma pessoa tá falando que tem que dar um. Que horror uma pessoa falando Uhum. isso. Um cachorro, você tem que dar um tiro, não sei o quê, mas o cara falando, pô, tem uma brincadeira assim, é uma brincadeira preconceituosa que carrega essa visão que ainda. Então, o nosso problema hoje é a visão da infância. Uma infância incompatível e não esperada para esse mundo que está. E daí, realmente, os pais vão acabar. E às vezes, quem vai ser mais prejudicado é realmente essa mãe pobre, a mãe que já tem uma pressão social de que os filhos dela vão virar bandido, Uhum. então essa mãe ela vai acabar. E a gente não vê isso, que quando a gente acaba repetindo esse modelo, não é o que chamam do mimado, do que é da criança que tem tudo, não é essa criança que vai ser a prejudicada, vai ser essa criança. E é essa criança que já tá, socialmente, porque a desigualdade social é assim, tem gente que defende que não, mas a desigualdade social é sim um elemento de adversidade na infância, um elemento que Sim. pode que é fato, como que essa criança vai. E essas crianças vão ser sempre as mais. Então, sempre arrebenta no mais fraco, sempre arrebenta. Uhum. E desse jeito a gente vai mantendo uma sociedade, né? Desse jeito. Quem que mantém a sociedade? A escola. Uma escola tradicional vai manter a sociedade do jeito tradicional, do jeito. Vai. Só que os recursos que a gente tem hoje não cabe mais. Daí como que a gente vai fazer, né? Então, é bem isso mesmo, né, Flávia? Assim, a gente é a visão. É a visão. Quando você olha a criança de uma perspectiva biológica, de uma perspectiva fisiológica, de uma perspectiva que ela vai fantasiar, que ela tem um outro tipo de entendimento, a criança tem um entendimento totalmente diferente do nosso. Quando a gente percebe isso, fica mais fácil de se aproximar e educar com amor, né? Porque não é os pais que Sim. estão falhando, é a criança que é daquele jeito, né? E não cabe os pais mudar esse jeito da criança, é respeitar que a criança chega, né? E eu penso que muito do que os nossos avós hoje falam, ah, não, mas eu foi assim e sobrevivi, é para também justificar muitas vezes comportamentos que eles até têm vergonha hoje, né? A gente sabe, os avós sempre falam assim, ah, mas quando eu era pequena tu era de um jeito, agora com as tuas netas tu é passiva, digamos assim, tu aceita, tu é. Então a gente sai daquela questão do pai e da mãe que precisa educar com vigor, porque a sociedade ensina assim, aí tu consegue tornar avós amorosos, né? Quem é que não gosta dos seus avós? É muito difícil crianças que não têm um amor, né? Porque aquela pressão social de que tem que corrigir, tem que botar limite, tem que fazer tudo, já não é tanto dos avós. E a gente vê realmente mães que eram extremamente rígidas, né? E até puniam seus filhos de certa forma, se tornam avós após que não querem que bata nos seus netos. E acho que isso é uma boa evolução e a gente precisa entender que naquele momento eles tinham um tipo de conhecimento e uma pressão social. E a gente não precisa repetir isso, a gente pode a cada geração melhorar mais ainda, né? Mas tu não precisa ficar repetindo esse ciclo vicioso de violência e retenção das crianças, né? Falou tudo, Flávia. Assim, a gente precisa que os pais passem por um insight, né? O que é insight, né? Insight
é esse momento que a gente diz da vida, como você teve com as suas filhas, né? Assim, eu não vou bater, eu não vou, né? Eu não vou, e os avós, depois que eles já criaram, que eles viram, que já aprendeu muita coisa. Eu acho bem engraçado isso, sabe, Flávia? Eu percebo que a rispidez humana, não estou generalizando, não Sim. estou falando que acontece com todo mundo, mas a rispidez humana, principalmente com as crianças, elas vão diminuindo conforme a pessoa envelhece. Então, às vezes eu lembro da minha avó, assim, a minha avó era, né, era uma pessoa assim, dura, firme, bateu nos filhos, era chicote para todo mundo. E conforme ela foi envelhecendo com a gente, ela já não era, ela era amorosa, tinha umas coisas meio, né, engraçada, mas assim, com a gente ela era amorosa. E daí, conforme ela foi envelhecendo, ela foi ficando cada vez mais amorosa com as outras pessoas. E daí eu penso assim, por que é assim, né? Assim, devia ser desde sempre, né? Assim, que foi criado de uma maneira ruim. E parece que daí a pessoa vai se dando o direito de ter realmente a sua essência, mas tem aquela pessoa que vive rígida, que vai. Tem de tudo, né? Existem todos os Uhum. modelos. Mas é isso, os avós começam a perceber, tem que tirar essa cobrança, né? Tem que tirar essa coisa do. Bom, eu já ouvi da minha sogra, né? Ah, não, tem que ser mais firme, tem que ser, sabe? Eu penso, tá, tipo, porque ela criou. E eu penso assim, é justamente eu não quero, a forma como você criou é justamente que eu não Uhum. quero. Se você está Sim. me dando esse modelo, então esse modelo, muito obrigado, não quero bater nos meus filhos, né? Não quero fazer esse processo que foi, como você falou, não tinha conhecimento, então tudo bem. Mas com a idade, nessa época onde você tem acesso, onde muitas pessoas conseguem ter acesso, mas é isso, assim, a gente precisa desse insight, dessa coisa assim, tipo, é isso, não precisa disso. E quando você tem esse insight, você está preparado para seguir, para fazer outra coisa. O errar faz parte do aprendizado. Só a gente não pode insistir no erro achando que vai ser diferente, né? Que o resultado será diferente. Então, é bem complicado. Uma das fotos assim que mais me marcou esses últimos tempos na internet, coisas até que a gente discutiu no curso Neurocompativo, é aquela foto de desfraude coletivo em escola, onde bota o nome da criança com uma cuequinha ou uma calcinha e o outro nome com as crianças com a fralda. Quando eu vi aquela foto, eu nunca imaginei, na verdade, que isso existia, né? Nós estamos em pleno século XXI, e eu nunca imaginei que esse tipo de comportamento. E às vezes penso assim, Flávia, eu acho que tu vive em um outro mundo. Eu falei, devo ter algum espectro autista, porque eu falei, o quê? Isso aí existe? Que às vezes eu acho que eu vivo num outro mundo, assim. E aquilo ali me chocou muito. Eu acho que se fizessem isso com as minhas filhas na escola, eu não sei que tipo de reação eu teria. Eu achei aquilo ali tão invasivo, tão perturbador, que eu não entendo como uma escola se propõe e onde que surgiu isso, né? Um chá de desfraude, uma festinha de desfraude. Não, terrível, terrível. Aonde surgiu isso, né, Flávia, que esse modelo que a gente vê a infância como passiva e como parece lógico, né? Assim, vamos usar o que as crianças gostam, elas são competitivas. Então, vamos usar a humilhação, a vergonha, porque ela vai ter vergonha, ou deixar molhado, né? Assim, falar, não, deixar molhado. Não estou falando que ficar molhado, que a criança se molhar na hora do xixi não seja bom. É bom, ela vai se molhar, vai sentir o xixi. Porém, você fazer como uma punição para a criança um processo, né? Um processo assim que, pô, tá muito difícil para criança, tá? Uhum. Não é uma coisa assim, nossa, tipo, é só ir no banheiro fazer. Não, existe para ela assim um processo de descoberta, de percepção, de tentativa e erro, né, de que ela tem que estar, de ter uma performance para encontrar aquilo. Mas aquela imagem é chocante mesmo. E o mais engraçado é, Flávia, que no Facebook teve muita gente que falou assim, porque saiu de uma página de educação, né? De uma Uhum. página de escola, né? E daí que falou assim que tinha mudado o contexto, que tinha. Não existe contexto que aquilo seja Não existe compatível. contexto. Tipo, não, a história não é bem assim, não sei o quê. Tipo, é igual você me pegar com uma vara na mão, fazendo assim, não, no meu O filho, né? No meu contexto é cachorro. diferente. Não, o contexto, aqui para mim não vale esse contexto, né? Não vai. Então é isso, assim, a gente vê. Então a gente vê isso, assim, tipo, mesmo assim a gente vê essa defesa, mesmo assim a gente vê esse pensamento.
mesmo assim, às vezes a gente escuta assim, se não desfraldar a criança, ela vai estar com 11 anos e não vai ter desfraldado ainda. A gente ainda escuta, se não arrumar, se não corrigir o sono do teu filho, tem uma pesquisa perdida aí que fala que as crianças de idade maior, se não dormem, né? Então, uma criança, por exemplo, assim, ela fica na TV, ela fica até 11 horas da noite, e daí ela acorda às 5 horas da manhã. Então, aí sim, a gente tem uma criança maior, a Uhum. gente vai ter um prejuízo de sono, porque ela não vai dormir à tarde e tal. Então, pegaram essa pesquisa falando que isso aumentava o comportamento hiperativo das crianças, né? E daí jogaram isso para os bebês, porque se não tiver o sono adequado, vai ter, mas a criança, o bebê, ele dorme, as Uhum. crianças de 2, 3 anos, você chega na escola, às vezes um dormiu ali no chão, dorme, Uhum. porque ela vai dormir. Se ela tiver cansada, se chegar, claro, às vezes é difícil, eles têm essa coisa de ir contra o sono, mas quando dorme, dorme, depois vai Uhum. dormir, vai, né? Então, são processos assim que tudo a gente tem que forçar, tudo que a gente tem que ensinar, tudo tem, porque se não ensinar, vai. Aonde que a gente chegou, né? Eu fico imaginando onde é que a gente ia chegar se tudo que diz que a gente precisa aprender não aprende, né? Porque naquele momento ali do. E aí a gente vem aquela coisa que começa a fazer uma enganação para a gente, né? A gente entende que isso não precisa, né? Treinamento sono, desfraude, mas aí começa a enganação, né? Aí vem o desmame gentil, o desfraude com apego, o treinamento gentil, o treinamento com apego seguro, e aí a gente vê que quando a indústria percebe que a gente percebeu que aquilo ali não é problema, ela muda e tenta nos pegar de um outro jeito, né? Nossa, que show isso, Flávia. É verdade, é verdade. Ela vai se adaptando, porque vamos combinar, né? Você falar assim, desmame com apego seguro. Imagina? Desmame, apego seguro é desmame guiado pela criança. Apego seguro, não use esse nome, não ouse usar esse nome para falar, né? Assim, como você. E as pessoas, e daí você fala, olha, gente, isso não existe, as pessoas ficam bravas com você. Como assim não existe? Claro que existe, não, né? Não tem. Ah, vai sacrificar a mãe, vai sacrificar tal. Mas assim, dentro do apego seguro, é isso, assim, uma criança ela precisa fazer dentro do apego seguro, o desfraude vai ser não, agora inventaram até desfraude com hipnose, Minha nossa. hipnoterapia para desfraude. Porque isso que você falou, assim, não tem mais recursos, vamos a esse agora, né? Hipnoterapia para desfraude. Eu pensei, gente, como assim? Hipnoterapia para desfraude? Como que você vai. Eu não consigo nem imaginar, eu não consigo imaginar como é esse processo, eu não consigo. E vão falar, é porque desconhece, então tá falando mal. É porque eu sei que não adianta, porque a gente que vive com criança, que convive com criança, a gente sabe que não é assim, que não tem um processo hipnoterápico para chegar ao desfraude, pelo amor de Deus, né? Assim, vai ter. Mas é isso que você falou, assim, inventa-se, troca-se o nome, daí fica mais receptivo até que todo mundo percebe. E sabe, Flávia, que você falou, eu percebi bastante essa mudança nos treinamentos de sono. Eu percebi muito esse impacto do marketing, né? Porque o patrocinado do Facebook chega pra gente Sim. e eu percebi isso, assim, tipo, essa nuance do amor, as páginas falando mais de uma forma mais respeitosa, mais eles mudam a cara para continuar. Opa, esse jeito não está sendo aceito, esse jeito as pessoas já perceberam, então vamos mudar para conseguir fazer. É que triste, né, Flávia? Que É muito triste. triste. Eu recebi um comentário numa postagem que eu até não respondi porque eu não sabia como responder e até eu sou uma pessoa meio de pensamento lento, assim. Se eu responder meio rápido, eu faço meio besteira, sabe? Eu ia responder, eu falei, não, tem muita coisa nesse comentário que está além de mim, eu pensei, né? Vou tentar ter um pouco de empatia. Foi uma mãe que falou que tinha 2 filhos, que ela jamais iria amamentar, que era escolha dela não amamentar e que se ela tivesse um terceiro filho, ela iria fazer injeção na maternidade para secar o leite. Porque ela vê várias mulheres sofrendo para amamentar e que acabam desistindo e que ela não iria passar por isso. Na hora me chocou essa leitura, mas eu tentei ir um pouco além, não ficar nisso, sabe? Pensar assim, qual é a dor que essa mulher traz, né? O que aconteceu? Qual é a dinâmica de vida para ela ter algo assim, né?
Muitas coisas que as pessoas acham, às vezes assim, ó, agora a gente está, semana que vem, dia 1º de agosto, começa o Agosto Dourado, né, dedicado à amamentação, pela importância da amamentação. Mas o que leva, como ser social, né, a gente tirar de um filho o melhor alimento dele, né? E aí as pessoas, será que realmente é escolha? Eu acho que escolha, assim, é você saber que a punição física é errado, você fazer certo. Não tem como você escolher pela punição física. Não tem como você escolher pela humilhação. Não tem como você escolher amamentar ou não. Existem coisas do nosso biológico que vão muito além da escolha, né? E aí não é uma autonomia feminina. A gente precisa saber que na paternidade, na maternidade, a gente não é uma única pessoa, né? Nós estamos numa equipe e a gente não pode tomar uma escolha se baseando no eu apenas, né? A gente precisa ter a escolha se baseando naquele coletivo que é aquela família que eu, aquele núcleo familiar que eu criei, né? E isso foi realmente bem chocante para mim, assim. Mas eu resolvi não responder porque eu realmente não sabia como responder por causa da dor daquela mulher ali, de onde veio isso, né? Nossa, nossa. Ai, Flávia, que dó, né? Que dó de alguém que foi tão influenciado pela cultura. E se a gente pensar, né, que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, a gente tinha propagandas de médicos fumando, né? Assim, há 60 anos atrás aparecia médico fumando, falando. A gente, eu lembro que eu adorava a propaganda da Free, do cigarro free, né? Assim, porque era muito legal, era uma mulher, era criança, a gente era criança, né? E a gente via aquela menina independente, e eu pensava assim, nossa, quando eu crescer eu vou ser assim, né? Porque a gente se criou nessa. Então é isso, Uhum. assim, uma cultura e hoje, pelo amor de Deus, hoje tem foto no cigarro, tem médico não Sim. pode falar, né? Não pode. Mas é isso, assim, a influência, o impacto de uma cultura que diz isso. A amamentação escraviza a mãe. Existe uma outra escolha. Pode, tudo bem, se você não, a gente vai fazer porque essa criança precisa. O leite materno é continuação do gestar a criança, né? Então agora ela precisa desse alimento para formar o intestino, para formar o cérebro, para formar. Ela precisa de tudo isso. Esse é o alimento. Nossa, não tem outra coisa, não existe um alimento vivo. Pelo amor de Uhum. Deus, vai dar um alimento vivo para essa criança. Mas existe essa coisa mesmo, é uma escolha. Como assim não é uma escolha, né? Não é amor. Amamentar não é amor, não é. Amamentar é uma necessidade. Ah, não, se não amamentar não vai ter vínculo. Não vai ter vínculo também, vai acontecer, vai ter. Porém, a forma mesmo que isso acontece, né, que a natureza acontece, é através da amamentação. E o outro alimento que vai conseguir formar tudo isso, não existe, né, Não Flávia? Assim, existe. não Eu sonho do dia ainda que a gente vai poder colocar na lata de leite essas fotos assim. Esse faz mal à saúde. Evite, fale com seu médico, sabe? Ter uma restrição de venda, que eu acho que só aí. Márcia, eu vou ver duas perguntas que estão aqui no Coisa de Perguntas, que daqui a um pouco vai finalizar a nossa live. Passou tão rápido, minha nossa. passa rápido. Vamos ver aqui uma pergunta da Marina. Deixa eu ver aqui, ó. Muitos pais me procuram querendo saber que habilidades os filhos precisam desenvolver até os 3 anos. Eu respondo que eles precisam brincar. Estou errada? Tá certíssima, ela tá certíssima, porque as habilidades que a criança precisa desenvolver até os 3 anos a habilidade, uma criança não precisa se frustrar, ela não precisa, ela vai se frustrar, ela vai, mas isso não é uma necessidade humana, ela precisa de braços amortizadores, né, de pessoas que tragam esse impacto em relação à frustração. Então é bem isso mesmo, as crianças precisam brincar, elas não precisam ir para a escola e aprender as letras, elas precisam, porque é isso que antecede, né? Então, mas você falou tudo, Flávia. Você falou uma coisa que cria-se, muda-se, né? Então, hoje, foi colocado lá no grupo, né? Assim, É MBA para bem as crianças. kids. Nossa. Gente, como assim? Né? MBA Kids, né? Então é isso, lança-se uma coisa assim, olha que, tipo, olha, isso parece interessante. Ah, não, as crianças, pelo amor de Deus, né? Então a gente faz isso com as crianças de pré-escola também. A gente começa a desenvolver essas faltas. Ah, não, ensino bilíngue, educação emocional aqui, não sei.
Então, se dá esse novo nome com a mesma estrutura. Peraí, com educação emocional, você precisa fazer de um outro, não dessa forma, não treinando a criança. Mas é isso, assim, realmente, a criança não precisa desenvolver, Não, ela tem e isso que. aconteceu comigo quando eu era pequena. Quando eu era pequena, não. Quando as minhas filhas eram pequenas. Eu via todo mundo na aula de violino, no inglês, no alemão, na natação. Meu, a agenda das crianças, colegas delas, era pior que a minha agenda, exaustiva. E aí eu chegava na reunião da escola meio de cabeça baixa, porque as minhas estavam brincando e o pessoal tinha um repertório todo para apresentar. Às vezes a gente põe naquele filho um peso tão grande dessas atividades curriculares aí que minha nossa. É o sonho de quem, né? É o É sonho o da sonho de criança, quem? né? Alemão, é o sonho da criança fazer violino, é o sonho, né? Não, não precisa disso, né, Flávia? Não precisa. Tem uma outra Não, pergunta aqui. Se ele não mamasse meu peito e se ele não mamasse em um peito e beliscasse o outro, eu amamentava até os 15 anos. Mas está machucando. Como fazer esse desmame de forma neurocompatível? é, eu digo que o desmame de forma neurocompatível aí volta a coisa da criação com apego, né? É realmente guiado por ela, mas aí existe um sofrimento, né? Existe um sofrimento da mãe e ela já chegou. Eu digo para essa mãe o seguinte: esse processo é importante ter esse monte de informação que a gente tem, porque o excesso de informação deixa a gente mais inteligente. Né? Então, assim, deixa, porque você começa a ter que filtrar, e quando você filtra, então nunca vai ser ruim conhecimento. A gente fala, não, é bom, é bom. O problema são essas pessoas que tentam decolar em avião que não é dele, se aproveitar das mães, né? Fazer. Eu diria que um desmame neurocompatível seria assim, então espera, essa criança já consegue se acalmar de outra forma, ela ainda usa o peito para dormir, ela só consegue dormir no peito, ela já dormiu outras vezes sem o peito. Então a gente tem que fazer esse questionamento: essa criança está preparada para isso? Ou será que eu consigo tolerar mais um pouco para fazer? Ou eu posso segurar a mãozinha dela para ela não beliscar, porque tem algumas crianças que mordem, né? E isso vai ser mais difícil. Então, eu consigo adaptar dessa forma. Eu diria assim, a melhor busca seria essa. Eu nunca vou falar para uma mãe como ela vai fazer o desmame, porque isso cabe a ela descobrir o processo, cabe conhecer a criança. Então, às vezes, é uma criança que já está quase em processo, ela mal mama, ela mal, então você vai tirar, a criança não vai nem fazer. É essa criança? Então tira, se ela não precisa muito, se ela não. Mas se ela ainda usa a autorregulação para isso, é sempre um desafio, porque o benefício da amamentação ele é tão alto, mas ele é tão alto em todos os níveis da vida que é muito complicado a gente falar dele, né? Assim, é muito Até complicado. tem um comentário aqui da Rosiane, eu até queria falar para ela, deixar um pouco claro que adoro vocês, mas dói ouvir que só o peito é amor, só o peito é vida. Eu tentei e não pude amamentar. Rose, a gente sabe que biologicamente o melhor alimento para o bebê é o leite materno. Se nesse processo de tentativa, né, você tentou 1, 2, 3 meses e acabou não conseguindo, qualquer gotinha de leite materno é importante. A nossa questão aqui é quando a mãe se põe numa posição de eu não irei amamentar. E não tenta, não procura ajuda profissional, não tem uma consultora de amamentação, você não pode pagar por isso, não vai no banco de leite da sua cidade, não tem banco de leite. Sabe aquela mãe que não procura, ela simplesmente diz, não, eu não vou amamentar porque eu quero dormir a noite toda, eu quero ter liberdade, eu quero isso. A nossa questão aqui é quando que a gente vai conseguir entender esse processo que não é uma escolha, né? E que muitas vezes a gente vai precisar lutar pela amamentação, pelo bem do nosso filho. Mas se não der certo, até porque tem mães que têm pouco glândula mamária, tem outras questões de alteração fisiológica mesmo e anatômica da mama que não vão conseguir amamentar exclusivo. Amamentar exclusiva ou não, ela é uma dádiva, e às vezes a gente tem que correr atrás, mas não se sinta como se você fosse menos por não ter feito um aleitamento exclusivo. A gente vai até onde dá, mas já no início dizer não farei,
É que é o problema, né? E tem que ficar bem claro para essa mãe, acabei não vendo o nome dela ali, mas tem que ficar bem claro para ela que jamais só amor vai ser a amamentação. A gente tem que até separar. A amamentação não é amor. A amamentação é uma necessidade biológica da criança. Agora, uma criança que toma mamadeira, ela vai estar no colo da mãe, a mãe vai estar olhando para essa criança, ela vai. Então, assim, existe vínculo, o vínculo seguro vai acontecer com a mamadeira e sem a mamadeira, vai,